Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem, determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade, paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusado usou amor, caluniado usou perdão. Quando traído usou a luz do coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem, determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade, paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusado usou amor, caluniado usou perdão. Quando traído usou a luz do coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. E a nossa gratidão ao Rubens, o expositor da noite, por nos auxiliar sempre que nós pedimos. Então, Rubens, agora a vez é sua. Muito obrigado, hein? Tem que pôr o microfone para ele aqui. Peraí. É que eu estou acostumado a ler mais agora. Vamos pôr aqui assim. Não, isso aqui não vai dar certo. Sim. Acho que pode pôr mais de ladinho aqui. Aí. Boa noite a todos. Que a doce e suave paz
do Mestre amado Jesus nos envolva agora e sempre. É uma bendita oportunidade de estarmos aqui nesta casa, nesta noite, junto com todos vocês. Por isso, nosso abraço e um beijo no coração de cada um. Nós vamos falar a respeito dos milagres do Evangelho. É o capítulo 15 do livro A Gênese. O livro A Gênese é o 5º livro que compõe as obras básicas da doutrina espírita e que esse ano completa 150 anos, completou 150 anos no dia 6 de janeiro. E ali, no capítulo 15, Kardec, ele faz algumas explicações baseadas no seu auto-raciocínio, no seu senso de crítica construtiva e positiva, nos demonstrando, na realidade, a naturalidade dos fenômenos, dos fatos extraordinários ocorridos no tempo de Jesus. Para nós situarmos o livro A Gênese, para quem pretende estudar e compreender de fato a doutrina espírita, o livro A Gênese, esse livro está, melhor dizendo, relacionada com as perguntas de 1 a 75 do Livro dos Espíritos. Então, se nós formos ler o livro A Gênese, estudar o livro A Gênese, nós precisamos do complemento em primeira mão das perguntas 1 a 75 do Livro dos Espíritos, que nos esclarece, em primeiro lugar, o que é Deus. E Kardec, ele nos prepara para que a gente possa, de fato, entender esses fenômenos que ocorreram com Jesus, que foram os fenômenos de curas de possessos, de pessoas paralíticas, de pessoas que não tinham visão, enfim, pessoas doentes. Então ele nos prepara para que a gente possa entender de uma forma mais eficaz esse capítulo, trazendo o capítulo anterior, onde ele fala dos fluidos, onde ele fala do magnetismo, ou seja, onde ele fala dos fenômenos espirituais que até então não era conhecido. Então ele nos prepara falando dos fluidos, daqueles que nós utilizamos através da nossa alma, através do nosso pensamento, dos fluidos que nós recebemos ou que nós aplicamos nos passes magnéticos. Então, Kardec explica que todos esses fenômenos ocorridos têm a sua devida explicação, ou seja, eliminando o chamado fenômeno místico ou sobrenatural, porque tudo tem a sua lei e tudo tem a sua devida explicação e a sua lógica. Então ele explica nesse capítulo 14, em primeira mão, para que a gente possa assimilar o 15º, ele ainda fala do perispírito, da vista dupla, da catalepsia, ele fala das curas, enfim, ele nos prepara para adentrarmos a esse capítulo. E ele começa o capítulo 15 com o primeiro item para reforçar o nosso entendimento dos fenômenos como naturais. Ele explica a superioridade de Jesus. O que seria essa superioridade de Jesus? Jesus é um espírito puro. Já era um espírito puro quando aqui veio. Quando ele veio na Terra, ele veio na realidade como mensageiro divino da divindade, de Deus.
para impulsionar a criatura humana para a evolução, para o crescimento espiritual, para o crescimento moral. Vem ensinar, na realidade, a lei do amor. E o codificador, ele explica de uma forma bastante simples e racional, dizendo que Jesus, pela sua conotação espiritual, na qualidade de espírito puro, ele estava mais ligado ao plano espiritual do que ao mundo material. Embora estivesse aqui cumprindo uma missão que foi designada diretamente por Deus, para que Jesus estivesse aqui para ajudar a humanidade. Então, ele tinha todos os fenômenos mediúnicos que porventura tenhamos. Vidência, audição, no seu extremo. Ele enxergava as coisas com a alma. Enxergava com a alma e não simplesmente com os olhos carnais. Então, partindo do princípio que nós conhecemos os fenômenos espirituais, os fluidos, e passamos a conhecer a superioridade de Jesus, que também fica latente, marcante, bem caracterizada no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Meu Reino Não É Deste Mundo. É uma frase de Jesus. Quando Pilatos pergunta a ele se ele era o rei dos judeus. E Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. É óbvio que Pilatos não entendeu. Foi justamente no pretório, na Torre Antônia, ali onde tinha todo o comando dos romanos para a grande Judéia. Não compreendeu quando Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Do mundo de disputa, do mundo, do mando, do poder, porque Pilatos vacilava entre o poder temporal e a sua consciência. Embora ele fora um instrumento para que tudo ocorresse da forma que ocorreu. E Jesus complementa: se meu reino fosse deste mundo, o meu povo tinha lutado, combatido para que eu não fosse melhor entregue. Então fica demonstrado ali a superioridade de Jesus, o que nos facilita compreender os fenômenos extraordinários, chamados de milagrosos, de milagres, né? De milagres. Mas milagre, na realidade, seria uma intervenção sobrenatural. E não houve essa intervenção sobrenatural. Houve uma intervenção natural. Pessoalmente, eu gosto muito da frase de Albert Einstein, quando ele se refere a milagre. Ele disse, ao ser perguntado se existia milagre, ele disse: eu não sei se existe milagre. Eu só sei que a vida, por si só, é um milagre. Ou seja, aquilo que nós não conseguimos explicar ainda, a criação do cosmos, do universo, a criação da vida como um todo, por certo podemos catalogar como milagre, mas os fenômenos que ocorreram naquele tempo também foram caracterizados por milagres, porque o conhecimento, ele era relativo. Assim como o nosso conhecimento de hoje é relativo ainda, né? As curas que Jesus realizou, quando as pessoas compareciam a Ele, Ele sempre pedia: o que queres que eu faça? Qual é o seu desejo? Qual é a sua vontade? A vontade é uma faculdade que nós podemos usar ou não usar.
A vontade é a tradução do nosso querer diante de algum propósito. Quando eu tenho vontade, eu consigo aquilo que eu busco. Quando o homem tem vontade, ele vai longe, mesmo cansado. Mas se ele não tiver vontade, mesmo descansado, ele não vai a lugar nenhum e não sai da sua zona de conforto. Então Jesus perguntava: o que queres que eu faça? Que me cures. E Jesus terminava dizendo: a tua fé te salvou. Vai em paz e não peques mais, para que não te ocorra pior. E essa frase, essa mensagem, essa orientação, não foi só para aquela pessoa que naquele momento recebeu uma virtude emanada daquele homem, amor, mas para todos nós. A tua fé te salvou. E nós preferimos usar esse termo salvou do que curou, porque é o termo mais utilizado pelos evangelistas. Porque na realidade, Jesus tinha uma missão muito maior do que nós podemos imaginar, do que simplesmente curar o corpo. Mas ele tinha como objetivo central, objetivo maior, penetrar no íntimo da pessoa, salvar aquela alma, salvar aquele espírito, para a evolução, para o crescimento e para o entendimento. Jesus, ele curou. Os fatos existiram, não resta dúvida. Não temos dúvida nenhuma que os fatos existiram. Só que entre os fatos e a história, no transcorrer do tempo, há geralmente um incremento a mais de coisas, sem guardar a precisão, muitas vezes, do fato em si. Vejamos um exemplo. Uma pessoa conhecida quebra o dedinho do pé em São Paulo. E essa história, ela vem. Chegando em Campinas, ela é repassada. Não pelo WhatsApp, nem pelas redes sociais, mas oralmente. Ela é repassada e a pessoa já quebrou o pé em Campinas. Em Araraquara já quebrou a perna. E na Grande Tupi Paulista, minha terra natal, muitas vezes a pessoa já até está internada. Então são complementos de que o fato ele existiu, mas é preciso tirar as arestas, os enxertos, né? E levar tudo na precisão de distinguir o significado daquilo que é certo e daquilo que é figurado. Nós não estamos falando que é mentira, mas nós estamos falando que muitas vezes há acréscimo de 10, 20, 30, 40, 50% no fato. Então, Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, com a sua inteligência, a altura dos espíritos que vieram ajudar na codificação da doutrina espírita, porque as suas perguntas são tão inteligentes quanto as respostas, ele faz uma análise de alguns fatos que merece ser ventilados, para que a gente possa entender de fato os fatos realmente ocorridos naquela época. Por quê? O problema do conhecimento que nós temos não é ignorância, é ilusão da verdade. E a humanidade, todos nós já passamos por essa ilusão de que determinadas coisas são verdades. Há muito tempo atrás, portanto não é do nosso tempo, acreditava-se que a Terra, por incrível que pareça, era sustentada por 3 grandes tartarugas. Imagina. Mas o conhecimento era relativo, ainda é.
naquela época era a verdade. Mas depois descobriram, ou imaginaram, que a terra era reta. E que se alguém fosse plana, né? Reta, se alguém fosse em linha reta, chegava num ponto que caía. E aí fica a grande interrogação: caía onde? Até que depois alguém chegou e disse: a Terra é o centro do universo. E aí teve uma polêmica envolvendo toda uma estrutura religiosa. Falou: olha, a Terra não é o centro do universo. E hoje a ciência nos diz que a verdade relativa é que o universo está em expansão. É que a Terra, esse planeta que nós estamos, faz parte da Via Láctea. Ou seja, dentro da nossa Via Láctea, vamos imaginar aqui a minha mão, a Terra é esse pontinho aqui, quase na beira da Via Láctea. E para que a gente tenha uma dimensão de compreensão da verdade, a ciência descobriu que viajando à velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, se nós formos viajar no meio da Via Láctea, nós levaríamos 3.000 anos-luz. Daqui a aqui, 100.000 anos-luz. E aí a ciência descobriu que a Via Láctea, a que nós estamos inseridos, não é a única. Tem mais de 100 milhões de Via Lácteas. Estima-se 100 bilhões de sóis em cada Via Láctea. Portanto, ao chegar em casa, pega uma calculadora e começa a fazer as contas. Isso porque o universo está em expansão. Portanto, a ciência não fala que a verdade é absoluta. É uma verdade relativa de hoje. E a nossa cabeça começa a patinar quando nós falamos nesses números. Mas fica mais fácil para entender a velocidade da luz. A Lua está a 384.400 quilômetros da Terra, dependendo do ângulo que nós medimos e do momento que nós medimos. Pois bem, se nós formos de avião, num fretamento comercial, num avião comercial, nós levaríamos 30 dias para chegar à Lua. Mas se nós fôssemos em uma nave que viaja à velocidade da luz, que hoje ainda não existe, nós levaríamos 1,3 segundos. Imagina agora viajar dentro do nosso universo, dentro da nossa Via Láctea, 100 milhões de anos-luz. Então, a ilusão da verdade é o grande problema do conhecimento, não é a ignorância. E aí nós vamos fazer algumas considerações, ponderações, no sentido de distinguir o significado do certo e daquilo que é figurado. A pesca milagrosa é um fenômeno extraordinário ocorrido quando Jesus estava pregando no lago de Genezaré. Ele estava num barquinho, imagina, ele estava no barco, na água, no lago, e o povo estava ali na terra, ouvindo as suas pregações. E Simão Pedro e seus amigos pescadores estavam de lado, lavando as suas redes, os seus barcos, quando Jesus disse: Simão, lançai as redes em águas profundas. Mas, mestre, acabamos de vir da pescaria, não pegamos nada. E Jesus então mostrou a localização exata da onde deveria jogar a rede para pescar. E assim o fizeram, jogaram as redes, e o volume de peixes foi tão grande
que tiveram que chamar outros para ajudar, porque as redes começaram a partir de tanto peixe. E aí, como que nós explicamos isto? Jesus, ele criou os peixes naquele momento, ele direcionou os peixes de uma localização para outra. E Kardec, no bom senso, ele nos diz: tudo é explicado pela dupla vista, ou vista espiritual. Jesus simplesmente enxergou naquele momento onde estava aquele cardume e direcionou para que jogasse ali. Então tem uma explicação, há uma explicação. Não é uma intervenção sobrenatural, mas um fato natural. Vara de porcos. Quando Jesus, também é um outro fato extraordinário ocorrido no tempo de Jesus, que merece algumas reflexões. Diz que quando Jesus curou algumas pessoas que estavam sofrendo de obsessão, que na época era chamada de possessos, e haviam bastante pessoas influenciadas negativamente naquela época. Então, quando Jesus ele estava ali fazendo o trabalho para tirar aqueles espíritos chamados impuros, diz a história que eles entraram nos corpos dos porcos e que os porcos, assustados, caíram no precipício. Há duas considerações a fazer. Duas considerações. Mesmo que um espírito obsessor esteja ali atazanando a vida de alguém, ele é um espírito em evolução. Ele não tem como entrar no corpo de um animal, mesmo mal, nem mesmo entrar no corpo de outra pessoa. É impossível. Então não houve esta, vamos dizer assim, essa entrada no corpo do porco. E mais, se nós formos estudar a história na época, era proibido pelas leis civis e disciplinar comer determinados animais. Entre esses animais que não era permitido se alimentar deles, estava o porco. E se alguém comesse a carne do porco, era considerada a pessoa impura. Vejam bem, pessoas obsediadas, consideradas muitas vezes impuras, porque os seus pensamentos negativos, pessimistas, estavam atrelados aos obsessores que têm a mesma faixa vibratória. Né? Então, tinha uma lei. E outro fato, se existia uma lei, que é uma lei bastante disciplinar, cheia de detalhes, os animais que poderiam se comer, eles tinham que ter determinadas regras. Não podia ter patas assim, tinha que ruminar, um monte de detalhe. Não vamos entrar porque o assunto é extenso, inclusive. Então, se não podia comer carne de porco naquela região, quem é que criaria tantos porcos? Como haveria tantos porcos numa região que nem comia carne e se não comia não criava porcos? Então, houve um acréscimo. Que Jesus curou pessoas obsediadas, tem vários exemplos. Entre as mais ou menos 30 curas do Evangelho, tem várias de pessoas obsediadas. E as curas dos obsediados, Jesus chegava e dizia ao espírito obsessor: sai, ou afasta-se. Afasta-se. E os obsessores simplesmente se afastavam. Por que se afastavam?
Eu estou lá no núcleo fazendo atendimento fraterno, muitas vezes a pessoa chega e fala, olha, eu acho que eu estou sofrendo obsessão. Tira de mim esse obsessor. Eu digo, mas quem sou eu? Eu também tenho. E eu estou convivendo numa boa com ele. Ah, é? É. Você tem que conviver bem com ele, sabe por quê? Para ele se transformar no seu amigo. Faça o bem, faça a caridade, vai ao encontro do infortúnio, vai fazer palestra, né? Vai aplicar passe, vai ler, vai estudar. Você vai ver que o obsessor, ele vai se transformando. Ele fala, olha, não adianta eu perturbar essa pessoa, porque ele tem um guarda-chuva protetor. Ele fica orando, ele fica fazendo o bem toda hora. Aí o que acontece? Ele é guindado também a fazer o que você faz. E ele começa a sentir bem, fazer o bem, e se transforma no seu amigo. É assim que você deve tirar o seu obsessor. Mas, naquela época, se fosse ensinar toda essa problemática para as pessoas, não haveria o tempo hábil. Então, Jesus afasta-se e afastava. Mas Jesus tinha um propósito maior que nós já vamos mencionar. Um outro fato interessante é a tentação de Jesus. Contam que Jesus foi tentado e que Jesus foi levado ao topo do templo e depois guindado a uma montanha. Mas Allan Kardec nos relata, estudando o Evangelho, não tem ninguém que viu determinado fato, determinado acontecimento. E nós perguntamos, realmente, como Jesus, que é um espírito puro, elevado, que chegava nos obsessores e dizia, afasta-se, e pela sua ascendência moral, o espírito nem discutia, afastava, como é que ele seria tentado? E mais, falam que ele era tentado pelo demônio, pelo espírito mau. Não existe criação diferente do espírito simples e ignorante. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Todos. O mal não é uma criação. O mal existe no coração daquele que não evoluiu, não cresceu espiritualmente ainda e que prefere o mal do que o bem. Mas não existe ninguém criado eternamente para ser mal, como caracterizava-se na época o demônio. Então a tentação de Jesus pode ser, Kardec diz, com todas essas palavras, pode ser uma alegoria para alertar a todos nós que qualquer um de nós, como ainda não estamos na condição de espíritos puros, que nós podemos sofrer as influências espirituais. Mas nós podemos receber influências espirituais positivas e negativas. Esse é o grande segredo. As positivas é comungando o bem, é fazendo o bem. Como podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Questão 469 do Livro dos Espíritos. Fazendo o bem. E aí vem todo um complemento, né? Mas fazendo bem. Lembramos dessa frase, fazendo bem. Nós neutralizamos as influências dos maus espíritos. E com relação à tentação de Jesus, ainda mais, João Evangelista, ele vem nos trazer uma mensagem, e Kardec compila essa mensagem, juntamente com outro espírito, e coloca no capítulo 15 do livro A Gênese, onde João Evangelista nos recomenda que repetindo, precisamos distinguir o significado do certo
e do sentido figurado das coisas, para a luz da verdade, para que a verdade prevaleça. Pois bem, Jesus curou doentes, cegos, aleijados, todos. Jesus não salvou corpos, porque todos que Jesus curou, embora ele jamais disse que ele curou, Jesus não deixou nada escrito, e também nunca mencionou que ele curou alguém. Ele sempre dizia: a tua fé te salvou, vai e não peques mais. Por que Jesus não salvou corpos? Porque todos que foram curados, no momento certo, tá? Morreram, desencarnaram. Inclusive Lázaro. Lázaro desencarnou. Pela segunda vez, né? Pela primeira, sua irmã, muito preocupada, porque fazia 4 dias que Lázaro não dava sinal de vida, inclusive o mau cheiro já fazia-se presente. Jesus chegou ali e, com a sua visão espiritual, a vista dupla, ele percebeu que Lázaro estava no processo de catalepsia. E hoje, a ciência, após estudos, chegou à conclusão que esse processo pode demorar até 8 dias. Até 8 dias. Mas não se preocupe, os médicos de hoje estão bem instruídos para saber quando a pessoa está num estado de catalepsia ou não, né? Então, mas se Jesus não curou corpos, ele salvou almas. Mas aí alguém pode perguntar assim: mas por que então que Jesus curou corpos? Por que então que Jesus curou? O advérbio interrogativo correto não é por quê. Quem somos nós para questionar qualquer coisa de Jesus? Mas o advérbio interrogativo certo é: para que Jesus curou? Para mostrar a força do Espírito imortal, para mostrar a força da fé, para mostrar que todos nós somos capazes de gerar saúde ao nosso corpo físico, a partir do momento que nós comungamos o bem, a fraternidade. Então ele demonstrou através das curas, porque, olha, nós temos médios de cura em várias casas espíritas, e Kardec, ele faz uma menção a respeito desses médios de cura, que são verdadeiras pessoas que têm esse magnetismo, têm essa energia que repassa a pessoa, e as pessoas, normalmente, elas são beneficiadas, algumas, inclusive, curadas. Algumas, que eu digo porque, olha, na época, Jesus realizou 30 curas. Qual era a população daquela região? Era uma imensidão. Então, nem todos foram curados, nem todos. O que demonstra que a cura, na realidade, está na força magnética do curador, mas também está na força da fé, da vontade e da mudança de hábito, de costume da pessoa. Então, Kardec fala dos médios de cura no item 175 do livro dos médios. Tá? Então, para que Jesus curou os cegos? Alguns cegos. Justamente para mostrar, para demonstrar àqueles que enxergam como é importante preservar a sua visão, mas como é importante preservar e acionar a sua visão espiritual, enxergando o seu próximo.
enxergando a dificuldade que passa o seu semelhante, enxergando as dificuldades que os nossos irmãos passam na vida. Ele curou paralíticos, mas para demonstrar, além da força espiritual que nós temos, para demonstrar aqueles que podem caminhar, aqueles que podem ir e vir, para ir ao encontro do infortúnio, para ir ao encontro daqueles que estão vivendo de solidão, nos asilos, principalmente. Alertando a humanidade, curando aqueles que estavam obsediados, possessos na época, para nos alertar de que todos nós podemos ser influenciados, dependendo da nossa conduta e dos nossos pensamentos. A missão de Jesus aqui na terra era maior, e ele ensinou os seus apóstolos. Tanto que um homem, um pai, muito preocupado com seu filho que se jogava no chão, que estava sofrendo um processo de obsessão, leva aos seus apóstolos, e eles não conseguem curar, não conseguem tirar o espírito obsessor. E o pai então pede a Jesus. E Jesus disse: até quando eu estarei convosco? Ele os ensinou que é preciso bastante vigilância, é bastante oração. Então, o curador, o médium de cura, aquele que tem as faculdades normais, esse dom, é preciso que ele seja altamente vigilante. É preciso que ele tenha uma vida equilibrada, sadia moralmente. Mas aquele que recebe a cura, também é preciso se convencer de que, a partir do momento que ele recebe uma dádiva, que recebe uma ajuda, que ele faça isso também com o seu próximo, com o outro. Que ele saia da sua zona de conforto. Conta uma história, não está nos evangelhos, mas é uma história de um fundo moral para reflexão. Dizem que um dia que Jesus e os seus apóstolos haviam curado várias pessoas, Jesus estava num canto triste e, segundo relato, Pedro notou até que Jesus chorava. E ele foi até o encontro do mestre e perguntou: mestre, tu choras? Sim. Mas por que tu choras? Hoje foi um dia de grandes prodígios. Grandes curas foram realizadas. Mas é justamente por isso, Pedro, que eu estou triste. Triste porque aquele paralítico que foi curado e está agora no prostíbulo, dizendo que deve isto ao Rabi. Estou triste porque aquele cego que foi curado agora está arquitetando planos de vingança contra aqueles que o abandonaram. Então a cura, os milagres do Evangelho é para a nossa alma, é para a nossa alma. Qual foi o maior fato extraordinário realizado por Jesus? Pensem, depois nós retornamos a esse questionamento. Mas eu queria, já partindo para a finalização, dizer que no âmbito geral do nosso calendário, nós temos antes de Cristo e depois de Cristo. E nós temos uma parte mais circunscrita, ocorrida no tempo de Jesus, antes da crucificação
e depois da crucificação. No momento que Jesus, no todo o processo de julgamento, de condenação, ele, com a sua dupla vista, conhecendo inclusive o íntimo de cada um, disse que alguém o trairia. Seria aquele que colocasse a mão no prato. E, em particular, para Simão Pedro, ele disse: Simão, você há de me negar. Ó, mestre, eu te negar? Imagina, que isto? Não é só uma vez, Pedro, será 3. E assim ocorreu. E na crucificação de Jesus, estava lá João, o evangelista, e a mãe de Jesus. Os demais não estavam lá. Será que alguém que foi curado estava lá? O Evangelho não menciona isto. Mas Jesus foi crucificado conforme era a pena dos romanos. Por isso, Pilatos foi um instrumento para que tudo ocorresse. Porque se ele fosse julgado pelos judeus e condenado, coisa que eles não quiseram fazer, e o sumo sacerdote, ele seria apedrejado. E Jesus, com a sua dupla vista, já antecipara como ele desencarnaria. Era através da crucificação. Tanto que no momento em que Pilatos tem o diálogo com Jesus, por 5 tentativas, conforme o Evangelho de João, por 5 oportunidades, Pilatos tentou fazer com que aquele povo não condenasse Jesus. Primeira, dizendo: eu não vejo pecado neste homem, julgai segundo as vossas leis. Ao que os judeus rebateram: nós não podemos matar ninguém. E nem entraram no pretório, na Torre Antônia, porque disseram que ficariam impuros. Pois bem, Pilatos disse a Jesus no último momento: sabeis que eu posso te soltar ou te crucificar. E Jesus disse: esse poder não foi os homens que lhe deu, foi o meu Pai que está no céu. Então Pilatos foi, na realidade, um instrumento. E Jesus foi crucificado, foi morto, seu corpo físico, seu corpo de carne. Sentiu dor, não como nós, possivelmente, porque tinha uma estrutura espiritual, moral mais elevada, e por certo compensou essa dor. Mas Jesus foi morto, seu corpo físico, e seu corpo foi colocado numa sepultura na época, nos moldes da época. Maria Madalena foi lá para ver o corpo de Jesus no dia seguinte, e o corpo não estava mais lá. Mas o corpo físico não tem até hoje um grande significado no contexto espiritual e moral. É um corpo que já está sem o fluido vital. Mas acredita-se, como Kardec diz, por ação de vândalos o corpo sumiu. Mas isso, como eu disse, não é o ponto-chave da nossa colocação. É que Maria Madalena começou a chorar porque, olha, onde levaram o meu mestre? E aí, um homem, que ela achou que era o jardineiro, disse: mulher, por que choras? Saúdo com a minha paz. Aí ela percebeu: Rabone, meu mestre, é você? Sim. Dizei isso aos meus irmãos, logo eu o visitareis. Jesus, em espírito, apareceu aos apóstolos que estavam reunidos, 11
com a minha paz eu saúdo. E eles ficaram, à primeira vista, assustados. Mas Jesus apareceu com o seu perispírito, e os espíritos evoluídos, mais evoluídos, espíritos puros, como Jesus, no trabalho de uma missão divina, o espírito puro, ele pode moldar o seu perispírito da melhor maneira que ele achar conveniente, para que as pessoas possam reconhecê-lo. E aí a grande confusão, porque Jesus aparece com as feridas dos cravos, da lança. Porque se ele não aparece dessa forma, como é que eles iriam acreditar? Mas pois bem, Tomé não estava ali naquele dia. E eles contaram a Tomé: Tomé, o Senhor apareceu. Ah, só acredito vendo. E melhor, só acredito tocando nas suas feridas. Pois bem, 8 dias depois, os 12 agora, reunidos em uma sala fechada, Jesus aparece. Saúdos em minha paz. E ali, Tomé, toque aqui. Tomé tocou. E Jesus disse, com toda tranquilidade: feliz aquele que crê, Tomé, sem ver. Então, na realidade, foi o maior fato extraordinário realizado por Jesus. A comprovação da imortalidade. Porque se Jesus não tivesse aparecido aos apóstolos, nem todos viram as pessoas, os apóstolos viram, mas nem todos viram, porque é como hoje, nem todos têm a faculdade da vidência, nem todos viram. Mas se Jesus não tivesse aparecido e demonstrado a imortalidade da alma, o cristianismo já estava morto naquele momento. O cristianismo não havia sobrevivido. E além da comprovação da imortalidade, Jesus deixou também como ponto forte os seus ensinamentos. Porque os seus ensinamentos só operou e opera de uma forma significativa no mundo, graças ao fenômeno da imortalidade. Então, esse foi o fato mais extraordinário dos milagres do Evangelho. Milagre este, se é que podemos chamar de milagre, mas é um fato natural, todos nós iremos realizar. Todos nós vamos comprovar a imortalidade da alma. Existe uma fila aqui. Tem alguém que é primeiro, tem outros que são últimos. Eu estou nessa fila, não sei que lugar é. Mas todos nós vamos comprovar. Todos nós vamos realizar esse grande fenômeno, que é a comprovação de que nós não morremos. O que morre é o corpo físico. Então, é permitido a busca de lenitivos para a cura do nosso corpo, para o nosso bem-estar? É. Podemos procurar os médios de cura, locais de cura? Podemos, claro. Mas temos que ter a consciência informada e transformada de que a maior cura que nós podemos realizar conosco mesmo é a planificação do amor, da caridade, da fraternidade, não sendo cego para os problemas alheios, não sendo paralíticos para o infortúnio, e não deixando se envolver pelo pessimismo que muitas vezes avassala o nosso planeta.
Que a paz de Cristo saúda a todos vocês, que proporcione a vocês um bem-estar indescritível, não só agora, mas durante todo o período em que todos nós nos manter com o pensamento elevado, com o pensamento otimista e com o pensamento de sempre buscar o entendimento, o conhecimento e a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus. Boa noite a todos.